Olá a todos, tudo bem? Aqui é o César falando, gravando mais um vídeo para o canal de automação industrial. E aqui eu pretendo mostrar como pode ser feita a simulação de um processo utilizando três softwares em conjunto, que seria o ISPsoft da Delta, o DOPSoft e o eServer. Bom, aqui eu estou com os quatro softwares necessários já abertos, que seria o ComMGR, o ISPsoft, o DOPSoft e o eServer. Então aqui no ComMGR eu já inicializei o meu driver de simulação para a linha S200 do controladores da Delta. Então eu vou criar aqui um novo projeto no ISPsoft para o AS228T, certo? Bom, eu vou criar já um programa aqui em texto estruturado. E eu vou mostrar aqui também alguns aspectos de programação, não sendo aqui a forma que eu esteja fazendo a mais eficaz necessariamente, mas apenas para mostrar, por exemplo, aqui a utilização de uma DUT, que seria a Data Unit Type. Eu vou utilizar aqui o Enumeration Type, porque eu quero enviar mensagens para minha interface gráfica, né? Então, nesse formato aqui, Enumeration, eu posso atribuir valores inteiros, por exemplo, para variáveis aqui que eu queira chamar. Por exemplo, eu quero que seja informado que minha máquina está em ciclo, máquina está parada, então atribuo um outro valor inteiro. Que eu tenha, por exemplo, um erro, motor 1, aqui sempre separando por vírgula. E aqui eu posso colocar erro motor 2, para ficar mais fácil. Beleza. Então dando um compile aqui, tudo certo. Aqui eu não posso mudar o nome do meu type sem mudar aqui o nome da minha DUT, né? Eles sempre tem que estar iguais. Beleza. Aqui no meu programa eu vou criar algumas variáveis booleanas só para conseguir fazer uma lógica, né? Para alterar o valor da minha mensagem. Variáveis locais mesmo. Então, um start, um erro para o motor 1 e um erro para o motor 2. As três variáveis sendo booleanos. Beleza. E aqui eu quero jogar também, pode ser um valor inteiro aqui, a minha D10, que será a minha mensagem para IHM. Então eu vou trabalhar com esse D10 lá na minha IHM. Certo. Bom, aqui eu vou criar então uma lógica. Digamos então que o meu sistema não esteja com qualquer erro. Então eu posso utilizar essa lógica aqui. Não tendo qualquer erro, agora eu coloco mais uma condicional. Se tiver em start. Então, sem qualquer erro em start. Então perceba aqui que se eu colocar ms, ele já mostra a minha DUT aqui. E os valores que eu tenho lá na minha DUT. Então, em ciclo seria atribuir o valor 0 para a mensagem IHM. E aqui eu estaria atribuindo o valor 1, que seria a parada. Então, só relembrando aqui, 0 para em ciclo, 1 para a parada, 2 para erro no motor 1 e 3 para erro no motor 2. Beleza. Então aqui se houver algum erro, então vou fazer aqui dá para ser feito dessa forma aqui a verificação do primeiro erro. Então se tiver em erro, e o erro for o erro do motor 1, então eu vou jogar aqui mensagem.erro motor 1. Então é dessa forma aqui que ficam escritas as minhas variáveis quando você cria uma DUT, né? Então eu tenho aqui meus valores sendo atribuídos à mensagem em HM, certo? Então apenas para verificar aqui, sem nenhum erro. Então agora, criando aqui no meu DOPSoft um novo projeto, eu vou utilizar o 107EV, que é uma IHM que possui conectividade com a internet, via Ethernet, né? Então aqui
eu vou utilizar por meio de simulação a linha S e utilizar o driver 1, que está inicializado com MGR. Opa, certo. Então aqui finish. Bom, eu vou criar aqui então um multi-state indicator para minha mensagem. Deixa eu fazer aqui, deixar ele invisível. Então o meu endereço aqui é o D10. Bom, primeiro aqui eu estou como bit, né? Eu preciso alterar aqui para Word. E vou colocar 4 estados no formato Word. Um decimal sem sinal aqui. Agora sim ele mostra ali device Word. D10. Beleza. Aqui eu posso alterar os textos que serão mostrados em ciclo para 0, máquina parada para 1, erro motor 1 e erro motor 2. Aqui eu posso alterar o tamanho para todos ao mesmo tempo, por exemplo, deixar em negrito. Eu clico aqui em Process Text Properties of All States. Aqui ele já muda para todos. Beleza. Vou deixar centralizado, já que eu só vou mostrar a mensagem mesmo. Aqui eu vou só deixar um fundo retangular, então. Deixar numa cor diferente aqui. Cor da linha preta, deixar um pouco mais grossa, por exemplo. Fundo cinza. Você pode mudar, arredondar os cantos. São várias coisas que você pode fazer. Bom, eu quero jogar esse aqui para trás da minha mensagem, né? No fundo. Então, send to bottom. E também vou centralizar. Beleza. Bom, aqui eu estou trabalhando com a minha D10 sendo o valor inteiro. Mas, por exemplo, se eu quiser jogar uma mensagem para o meu e-server aqui, que seria para a minha planilha no Excel, eu preciso enviar caracteres, né? Então, eu posso criar aqui uma macro, por exemplo. Lembrando que isso aqui não necessariamente é a forma mais eficaz de você fazer isso, é só para mostrar aspectos e ferramentas da programação. Então, aqui em Project, eu posso criar uma macro, criar um background macro. Aqui você tem o Macro Wizard. Então, em Command, ele mostra todas as possibilidades, todos os comandos que você pode utilizar. Então, aqui, por exemplo, Comparison, eu vou utilizar if, que ele já mostra, por exemplo, que eu vou comparar o meu D10 com o valor inteiro, né, que seria justamente aqueles valores da minha DUT, que estão sendo atribuídos a ele aqui em ciclo, que seria 0, 1, 2 e 3. Beleza? Então, aqui eu coloco constant, 0. Update macros, ele já vai aparecer ali daí para mim. Beleza. E aqui em comparação ainda tem o else if e o else, né? Então, eu ainda estou comparando o meu D10 com o valor inteiro. Agora o número 1. Beleza? E aqui eu vou fazer para o 2. Para o 3 aqui eu posso colocar apenas else. Só para mostrar que também é possível utilizar dessa forma. Aqui eu tenho que dar um end na minha condicional, né? Que inicia aqui e termina aqui. Bom, agora eu posso utilizar, por exemplo, uma memória interna da própria IHM. Então eu tenho essa possibilidade aqui. Vem o data transfer. Eu tenho o fill ask. Então aqui eu consigo escrever uma string e eu posso utilizar uma memória da própria IHM. Então, internal memory, utilizar aqui o cifrão 1, formato Word, e escrever aqui máquina em ciclo, por exemplo. Então ele já jogou lá para mim. E que sempre que eu quiser atualizar vai ser sempre a mesma memória aqui, né? Apenas com mensagens diferentes. Então, máquina em ciclo, máquina parada. Erro no motor da estação 1. E aqui erro no motor da estação 2. Ops. Erro no motor da estação 2. Bom, tem que só verificar o tamanho aqui da sua string. Porque, por exemplo, se você atualizar, se você tiver esse erro aqui
e após isso algum desses dois erros, por exemplo, todos esses caracteres aqui não serão atualizados. Então você precisa atualizar, por exemplo, com espaço em branco aqui, né? Desse jeito que está sendo feito, né? Beleza, então você deixa todos iguais aqui. Bom, vamos verificar aqui a sintaxe. Beleza, está tudo certo. Então eu estou atualizando sempre o meu cifrão 1 aqui, minha memória interna 1. Aqui eu dou um update, então já está rodando a minha macro, a partir do momento que eu inicializar a minha IHM. Beleza. Bom, aqui no Dopsoft a última coisa que eu preciso fazer, então é configurar aqui em Remote Desktop and Data Collection. Eu vou utilizar aqui o Real Time Monitoring, ele está habilitado. Aqui é o número de linhas que você vai utilizar na tua planilha, né, que você vai fazer a atualização da sua variável ou das suas variáveis. Então eu vou utilizar aqui cinco linhas. Então na quinta ele reinicia, então faz o print de mais 5 vezes e assim por diante. Bom, aqui o update é esse 1 aqui é multiplicado, se eu não me engano, por 100 milissegundos, que é o mínimo que você pode colocar, né? Aqui é a senha para acesso à tua IHM. Então aqui eu vou acrescentar em New Monitor Address, colocar aqui minha mensagem. Então meu endereço aqui ele não vai ser o D10, né? Do meu CLP, ele vai ser a memória interna 1 da minha IHM. Eu posso colocar aqui no formato char. E aqui em length, você coloca 1, então ele vai sempre enviar duas letras, né? Dois caracteres. Vai enviar sempre dois caracteres por vez. Isso eu posso alterar no meu server, já vou mostrar na sequência. Então, aqui lembrando que está sendo enviado sempre dois caracteres por vez, no formato Word, no formato char, né? Desculpe. Então, ok. Bom, eu vou clicar aqui em Offline Simulation, já para deixar inicializada a minha IHM. Beleza. Bom, vindo agora aqui no eServer, eu vou criar uma nova planilha aqui, meu login no Excel. Dar o nome aqui de projeto teste. Ok. Aqui ele aparece atrás aqui do meu Dopsoft. Então eu venho aqui em Next. Vou deixar mesmo Excel 1 o nome. E aqui eu vou selecionar minha HM na opção 2, porque eu não vou selecionar aqui uma tela, né, que eu já tenha salva no meu computador. Vou pegar a minha IHM pelo próprio IP. E aqui eu vou dar um search IP em Ethernet. Então ele vai encontrar essa minha IHM que eu já inicializei aqui, Dopsoft. Ele pega então pelo mesmo IP do meu computador, já que eu estou fazendo uma simulação. Então eu dou um OK, OK duas vezes. Aqui eu coloco aquela senha que é de 1 a 8. Beleza, Next. Vou criar aqui uma nova planilha no Excel. Beleza. Então aqui eu posso fazer o layout já da minha planilha. Vou colocar aqui data e hora. E aqui minha mensagem. Vou deixar assim mesmo, bem simples. Bom, vou jogar 5 por vez, então vou selecionar aqui do 3 ao 7, né, da linha 3 a 7, que eu posso personalizar do jeito que eu quiser. Centralizar esses dois, por exemplo. Aumentar os caracteres, deixar em negrito. Só alterar a cor de fundo aqui. Beleza. Então, finalizado aqui, eu clico em Close. E agora eu posso fazer aqui ó, a seleção de onde vão ser colocados os meus dados, né? Então, eu posso selecionar diferentes formatos. Vou colocar aqui em Multi-Vertical para colocar justamente de cima para baixo ali, nas colunas. Aí, clicando aqui em Excel, posso selecionar o range ali da minha planilha. Então, vai ser da linha 3 até a linha 7 aqui na coluna C. Ele já aparece aqui para mim, eu clico em Close.
E sempre que eu clicar aqui em Stamped Time and Date, ele sempre coloca na coluna ao lado, né? Lado esquerdo. Então aqui eu quero colocar também os segundos. Coloco porcentagem S. Beleza, dou um Next. Então aqui eu seleciono a minha memória que eu quero monitorar. De formato char. Então esse read count que é justamente relacionado à contagem de quantas vezes ele vai fazer a leitura dessa informação que está sendo recebida. Então eu posso deixar aqui como 1 e alterar lá no meu Dopsoft ou fazer essa alteração por aqui. Vou colocar 20 vezes, 15 vezes, por exemplo, já dá 30 caracteres, já é o suficiente para o que eu vou precisar. Certo? Então, next. Então aqui eu posso fazer de 1 em 1 segundo, se eu quiser. Uma constante, ou utilizar um trigger, mas aqui eu vou utilizar o tempo constante de 1 segundo. Sempre repetindo na minha própria planilha. Que eu não vou alterar nenhum nome, que pode fazer o salvamento automático a cada 30 minutos, ou a cada 1 minuto. E dou um finish. Beleza? Então, agora eu já posso inicializar aqui em Execute Active Linkage. Coloco a minha senha de 1 a 8. Então aqui, colocar em... Ele roda em segundo plano, você clica o botão direito, Excel Visible. Então eu clico na minha planilha. Ele mostra a mesma mensagem que está aqui na MHM, porque eu ainda não alterei nada no programa do CLP, né? Eu preciso enviar essa minha programação aqui. Beleza, já está rodando, então eu vou monitorar aqui. Deixa eu jogar se estiver tudo certo. Vou deixar meu programa do CLP aqui. Vou deixar na verdade, né, do lado direito. Então está aqui a minha lógica de programação. Tentar verificar os três ao mesmo tempo. Então a máquina está parada, você dá um Start aqui. Máquina em ciclo na IHM. Então já dá para ver aqui que está funcionando a data e hora também. Se houver algum erro, erro motor 1, erro no motor da estação 1. Então o motor da estação 2 só vai aparecer quando o erro do motor 1, da forma que a lógica foi feita aqui, né? Beleza. Então, é isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Espero aí que tenha ajudado alguém. Se você gostou aí do conteúdo, dê um like aí, se inscreve no canal. Se não é inscrito, compartilha aí com quem você julgar necessário. E é isso, muito obrigado.